Bem-vindo à continuação do Rompendo Limites. Temos aqui mais uma pergunta online de Elizabeth Fonseca, que diz assim: boa noite, gostaria que se falasse de Ananias e Safira, que por vender uma coisa que era deles, caíram mortos diante dos apóstolos. Hoje em dia tudo se vende dentro das igrejas, pregadores adúlteros, levitas ladrões e uma série de pecados, e não lhes acontece nada. Eu sei que é um tema difícil, mas fica a ideia. Bom, é um tema forte, não é? Mas a resposta é a seguinte. Naquela época, em Atos, capítulo 5, foi falada esta história de Ananias e Safira. Naquela época, alguém se vendesse uma propriedade, trazia o valor total, não é? As pessoas hoje em dia se queixam dos pregadores pedir o dízimo, os apóstolos não pediam o dízimo, ou os apóstolos pediam o 100%, não é? É o mais complicado às vezes. E então as pessoas traziam o dinheiro total da venda das propriedades ou dos terrenos aos pés dos apóstolos. E aconteceu que este casal, como conhecem na história, decidiram, não é, dizer que venderam por X, mas não tinham vendido por X, e enganaram. Tentaram enganar o Espírito Santo. Então, naquela época, a igreja de Atos estava a viver um avivamento pleno. A presença do Espírito Santo era notória, era real dentro da igreja. Eu podia dizer que era tão real que se podia, não sei, provar até, não é? É aquela presença densa, não é, que se sente no ambiente. E a presença do Espírito Santo era tão real que quanto mais a presença de Deus é real em nosso meio, no meio das igrejas, mais o nível de santidade vai ser elevado. Não é? Quando a presença de Deus, por exemplo, está muito forte, até um movimento em falso, nós percebemos que entristece a presença do Espírito Santo. Porque ficamos sensíveis à sua presença. Então a presença de Deus e a santidade de Deus era tão grande naquela época que uma mentira proferida diante dos homens de Deus, diante da igreja, não foi permitida pelo Espírito Santo, e aqueles casal, Ananias e Safira, caíram mortos, caíram por terra e caíram mortos. Porquê é que não acontece hoje em dia, como é a pergunta? Pregadores em pecado, levitas em pecado, sobre os altares, cantam, pregam, falam, parece que estão ungidos, não é? E não lhes acontece nada. E eu respondo facilmente, porque não há nível suficiente da presença de Deus e da santidade de Deus nas igrejas hoje em dia. Porque se um pregador em pecado subisse ao altar, eu creio com toda a certeza, podia não ser fulminado, mas Deus faria algo que traria à luz o seu pecado. Ele seria exposto. Poderia até cair como morto, ou como não poderia, mas que seria exposto, totalmente seria. Se as pessoas hoje em dia, pregadores, levitas e tudo, sobem ao altar e não têm a mesma condenação que tiveram Ananias e Safira, é porque não há nível da presença de Deus tão elevado como havia naquela época na igreja de Atos. Sim, porque no fundo, nós vendo a palavra, vemos que Deus, nós não temos a misericórdia que tem Deus, não é? Se às vezes não temos a mesma paciência, somos capazes de dar 3, 4, 6 oportunidades, mas Deus dá 20, 30, 40. Mas também a justiça de Deus é verdadeira, é pura. Mas naquela época a justiça de Deus não foi demorada. E o que hoje em dia se vê nas igrejas é que há uma justiça demorada. Por exemplo, um pregador vive em pecado ou um levita e demora 15 anos a ele ser exposto, e mesmo assim, não é? Mesmo assim continua, não é? Naquela época foi, mentiste, caíste morto, não é? Porquê? Porque a presença de Deus era num nível tão forte e a santidade de Deus estava num nível tão forte que quem mentisse diante da presença de Deus era automaticamente. Estamos a falar no tempo, no Antigo Testamento, em que os profetas ou os homens que estavam encarregues do templo eram atados com uma corda, não é? E se a vida deles não tivesse em condições, eles morriam ter que ser puxados para fora, Paulo, não é? E não sei se tu te lembras, o sacerdote que ia entrar na presença de Deus, que era uma vez ao ano, no templo de Moisés, não é? No tabernáculo, os outros sacerdotes tinham que conversar com ele durante a noite toda, com medo que ele dormisse, porque, diziam eles, ele dormindo pode pecar num sonho e quando entrar Deus o mata. Então nem o deixavam dormir para que nem sonhos a pecar. Incrível. É incrível com estas respostas, às vezes não pensamos bem. E continuando a pergunta, olha, está aqui uma irmã que faz uma pergunta interessante. Paula Fernandes, boa noite. Manda um beijinho para a Paula e para o Pastor Ismael, que eu amo muito eles, o canal Enlace. Bem-ajam. A Sra. Paula Fernandes faz a pergunta. Eu queria falar sobre um pouco do tema o amor ao próximo.
Porque é que as pessoas não sabem o que é o verdadeiro amor em Cristo? Um abraço abençoado. Bom, o amor ao próximo, quando Deus nos mandou amar ao próximo, disse assim algo: ama o teu próximo como a ti mesmo. E isso, por assim dizer, já responde. Nós começamos a amar as pessoas, ou tratar as pessoas como nos tratamos a nós próprios, ou como nós queremos que as pessoas nos tratem a nós mesmos, aí nós vamos ver o verdadeiro amor de Cristo, não é? Por exemplo, hoje em dia as pessoas dizem que amor é darmos uma roupa que está esfarrapada na nossa casa, não é? Que já não usamos, que está queimada, que cheira mal, que está toda aos buracos. Sem falarmos de Corinto. Sim. nós damos essa roupa à pessoa e já dizemos assim: estamos a praticar o amor, não é? Mas a Bíblia diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Se nós estamos a dar ao nosso próximo algo que nós já não queremos para nós mesmos, não estamos a amar o próximo como Deus quer que a gente faça. Então, nós temos que amar o próximo como o Senhor disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Não é fácil, é complicadíssimo, não é? Mas temos que olhar sempre com este amor. A perspectiva do amor ao próximo é como a nós mesmos, como nós queremos que as pessoas nos tratem. Se nós queremos respeito, nós temos que respeitar. Se nós queremos que nos compreendam, nós temos que compreender primeiro. Amar o próximo como a ti mesmo. Já Fernando Pessoa tinha essa noção, não é? O amor é sobre. Para buscar um pouco a Bíblia, que era o amor. Sim, 1 Coríntios 13. E o Fernando Pessoa, não sendo, acho que ele não devia ser cristão, já tinha uma noção um pouco que era o amor. E acho que hoje em dia falta um pouco disso a todos nós, inclusive dentro da igreja, não? E talvez, pelo aquilo que eu tenho vindo, as pessoas têm vindo a fazer essa pergunta do amor, e é uma pergunta interessante, porque não têm encontrado talvez também um pouco do amor dentro do povo, dentro da igreja, não é? O que é que será que isso acontece? Pergunta complicada. As pessoas quando chegam às igrejas... Estamos aqui para fazer perguntas. Eu sei. Obrigado. As pessoas quando chegam à igreja, muitas vezes pela primeira vez, dão-se conta, muitas vezes, que as igrejas não estão preparadas para receber gente nova. Não estão preparadas porque quando vem alguém novo parece que destabiliza a ordem do culto, o ambiente do culto. As pessoas parece que olham para a pessoa que veio pela primeira vez, tipo assim: tu és um intruso aqui, o que é que tu vieste fazer? Não dizem, mas com o olhar passa-se, não é? E nós devemos nos lembrar que a pessoa que vem pela primeira vez a uma igreja é a pessoa mais importante naquele culto. É a pessoa mais importante naquela reunião. E a pessoa tem que ser amada, respeitada por isso. E depois também de estar na igreja, depois de ser pela primeira vez e de frequentar a igreja, não é? O trabalho de amar as pessoas dentro da igreja, ou o amor na igreja, não é só o trabalho do pastor ou do líder. Porque, por exemplo, uma igreja de 500, 600 pessoas, o líder não pode abraçar essas pessoas todas ao mesmo tempo, nem pode conversar com elas no domingo, conversar com as 600 pessoas. Não. Tem que ser um trabalho de todos em comum. Desde o que abre a porta, desde o que se senta ao lado. Esse amor tem que se espalhar pelas pessoas, não é? Então, a igreja tem que entender que nós fomos chamados para amar, não é? Hoje em dia, nas igrejas, se alguém se senta na cadeira de um irmão que já está há 10 anos, o irmão que está há 10 anos é capaz de dar uma resposta brusca à pessoa que vê pela primeira vez e não sabe que aquela cadeira é do irmão que já está lá há 10 anos. E até relativamente ao amor, eu penso que Deus lhes agrada, não é? De ver em nós essa característica, porque Ele também deu o seu melhor, que foi Jesus, não é? Ou seja, se nós amarmos o próximo como a nós mesmos, nós estamos a desejar aquilo que desejamos melhor para nós, não é? Que desejamos para os outros. Claro. E penso que isso vai gerar algo em nós espiritual. Claro. Interessante, eu estou aqui a ver com os mesmos olhos que eu. Está a ter uma afluência tremenda. E isto até foi... Nós resolvemos mudar um pouco o Rompendo Limites para esta fase de perguntas e respostas. E uma irmã, que é a irmã Rodrigues, faz assim pergunta: gostaria que falassem sobre Deus disse Balaão que quem amaldiçoar será amaldiçoado. Eu já ouvi um pastor dizer que quem nós abençoamos é abençoado e quem nós amaldiçoamos será amaldiçoado. No Novo Testamento Jesus diz: bendizeis os que vos maldizem. Gostava que falassem sobre isso. Passa a bola para cima. Este é um tema para debater, é um tema muito complicado, não é? E era um tema que era necessário muito tempo para nós debatermos. Mas contudo e com isso, eu creio que os filhos de Deus, não é, foram chamados para abençoar, com certeza. Nós fomos chamados para abençoar.
Mas eu conheço alguém que no Novo Testamento chegou diante de uma figueira. E traz alguém interessante. Esse alguém... E nós vamos falar quem é esse alguém e as pessoas vão pensar, realmente, foi Jesus. Esse alguém é Jesus. Chegou diante de uma figueira que representava Israel. A figueira representa Israel, representa a nação. E ele chegou e diz que não era tempo de figos, mas ele queria encontrar figos. Ou seja, se vamos pelas lógicas da razão, entenda. Talvez a irmã também fala ali, há uma parte no final da pergunta que diz: bendizei os que vos maldizem. Gostava que falasse um. Porque é interessante. Eu talvez acho que chegamos a um ponto da nossa vida. Se calhar nos deparamos com as mesmas pessoas que nos acusam. Se calhar nos deparamos com as mesmas pessoas que nos maldizem. E estamos num ponto de somos cristãos e pensamos assim. Jesus disse para bendizer essas pessoas. E se calhar a irmã quer dizer, será que nós temos que suportar isso? O que eu quero, eu vou responder rapidamente como tenho que dizer, não é? O que eu quero dizer é que é possível sim, biblicamente e no Novo Testamento, amaldiçoar. Ponto. Agora, não amaldiçoar na nossa carne. Não é? Porque nos irritamos com alguém. Ei, este gajo passou por mim no semáforo, buzinou-me, maldito sejas. Pronto. Não é esse tipo. Jesus, quando chegou diante da figueira e a figueira não tinha figos, ele amaldiçoou não irritado, não com ira, mas amaldiçoou debaixo da unção. E naquele tempo, ao amaldiçoar a figueira, profeticamente estava a amaldiçoar Israel, que representa a figueira. E ao outro dia, diz a Bíblia em Marcos 11, que os discípulos passaram e viram que a figueira tinha secado. Então, se fosse pela ira, não é? A figueira não tinha secado, mas foi debaixo da unção. Agora, é claro, os crentes não podem, os filhos de Deus nunca podem andar por aí a torto e a direita a amaldiçoar pessoas, que não fomos chamados para isso. Não fomos chamados para amaldiçoar pessoas. É possível, sim, no Novo Testamento amaldiçoar, mas esse caso não nos cabe a nós, não é? A pessoa que amaldiçoou no Novo Testamento foi Jesus, não é? Não vemos os discípulos, não vemos os apóstolos, não vemos outra pessoa amaldiçoar. A única pessoa foi Jesus, para dizer que é possível, porque já foi possível no Novo Testamento, mas Deus não nos mandou fazer isso. Como a irmã diz muito bem, nós somos chamados para abençoar. Até aqueles que nos falam mal de nós, nos maldizem, nós temos que os abençoar. Essa é a nossa missão como filhos de Deus. Tendo em conta que nós estamos aqui a fazer Rompendo Limites e que todos os assuntos que debatemos, nós não estamos a falar mal de ninguém, nem estamos a fazer acusações, mas estamos aqui simplesmente a lançar um debate para que as consciências daqueles que estão feridos ou que estão fora das igrejas ou outros que ainda lhes fazem essas perguntas sejam dadas as respostas a certas perguntas. Nós estamos aqui na paz do Senhor, no amor de Cristo, porque nós queremos o melhor para a obra e que seja bem firmado isso nas vossas mãos. Amém. No nosso próximo programa damos continuidade com as várias perguntas que temos. Uma boa noite, até uma próxima.